Fala, torcida, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Bach e estamos de volta com o programa Bate-Papo Campeão. Estou aqui em Matelândia, na agência Cressol Mais, essa agência maravilhosa que é referência aí em todo o Brasil. Aliás, a Cressol agora tem expandido, está chegando também no Tocantins. Isso tudo você já sabe porque você nos acompanha aqui no canal. E hoje eu vim até Matelândia para receber ele, é um dos destaques do Adema Futsal, ele que é capitão, tem passagens pela seleção brasileira e é referência para, como ele costuma chamar, a molecadinha, porque é professor das categorias de base. Estou falando, é claro, do Sidney. Sidney, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma honra estar aqui com você. A gente já flertou com essa entrevista algumas vezes e hoje finalmente é possível te receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que também vão estar acessando essa entrevista tão sensacional. Realmente já era um desejo nosso, né, que isso acontecesse já há algum tempo. E eu estou muito feliz dessa oportunidade de ser recebido, tão bem recebido por você, também ao pessoal do Cressol, que é um parceiro também da nossa equipe e nós somos muito felizes por tê-los conosco. Sidney, vamos começar a nossa entrevista falando sobre a tua chegada aqui em Matelândia, que foi uma chegada, mas você já conhecia a cidade. Aliás, você chega no Adema na metade do ano passado, né, no final ali da segunda fase da Série Bronze, coincidentemente ou não, né, mais ou menos na etapa que a gente está agora da competição, mas você já teve outras passagens pela equipe de Matelândia, né, o Lândia, o próprio Aimoré. Fala um pouco sobre essa tua trajetória aqui nas equipes de Matelândia, perdão. Tudo se iniciou em janeiro de 2005. Era o meu primeiro ano de adulto e vim com alguns amigos e atletas trazidos pelo nosso capitão, até então Viola, e que teve a ideia de trazer um treinador cearense, que é o Cristiano Cidrão. E por fim viemos em cerca de 12 a 13 atletas do estado do Ceará. E desde então moro aqui, desde então jogo nessas categorias, né? Desde o adulto também, Campeonato Paranaense, algumas copas que tivemos, até deixar um grande abraço ao meu compadre saudoso, seu Jaime, que nos trouxe, e a família dele, a família Dalpozo, que nos trouxe até aqui. E tivemos já a passagem pelo Lândia Alimentos, tivemos o Caiumi Matelândia na Série Ouro, tivemos o AFC na Série Bronze, tivemos o Adema, que a primeira vez que o Adema esteve dentro das quadras foi, se não me engano, em 2012. Nós chegamos na final da Série Bronze, subimos até a Série Prata. E logo após teve o AFC e também o Aimoré, que já foi Série Prata, Série Ouro, e até em 2019, creio que foi a última vez que tivemos a equipe. E agora com o retorno do Adema, desde o ano passado, que é um completo sucesso. Realmente muitas pessoas vão até o ginásio, as crianças vestem a camiseta e os patrocínios vêm porque o pessoal sabe que é um projeto sério, de pessoas sérias. Então isso é de ficar muito lisonjeado. Desde então passaram-se 21 anos. Sim. É uma história. Sidney, o Adema, ele é uma sensação, como você disse, com as crianças. O Adema vem desde o início, né, desse projeto. Até aqui um elogio para toda a direção, porque diferente de muitos clubes, é uma equipe organizada dentro do meio digital, né? Teve um Instagram bem divulgado, né? A gente vê, as pessoas acompanham o Adema, as pessoas compartilham os conteúdos do Adema. Um uniforme bonito, né? Eu acho que, querendo ou não, isso acaba trazendo as pessoas também para junto do projeto. Mas isso tudo também reflete dentro de quadro, porque os atletas, por mais que sejam da região aqui, muitos atletas deixam de jogar os seus extras para participar de um projeto, né, que é o Adema. Mas antes disso, uma curiosidade, né? A gente fala muito no meio do futebol, vão jogar na Europa, né? Você rodou esse mundo afora, aí, jogou em outros países, né? Queria que você explicasse como é morar em países como o Cazaquistão. Eu não sei qual o país você jogou, mas enfim, conta pra gente essa história. Realmente é um sonho de todo atleta, tá de uma forma ou de outra representando o futsal brasileiro, que é o melhor do mundo realmente. Não é à toa que tem 6 estrelas, mas nós sabemos de todas as dificuldades também. Não tem somente os prós, tem os contras também.
Mas a grande verdade é que é uma faculdade gigantesca para que você realmente aprenda o futsal. Por quê? Porque aqui no Brasil existem várias características dentro de uma equipe só. Então, todo mundo tem o seu momento dentro da quadra, dependendo do que o jogo peça. E quando você sai daqui para fora, eles querem que você ataque, que você marque, que você faça gols, que você dê assistências, que você não fique fora em momento nenhum, nem de treinos, nem de jogos, nem de viagens. Então, isso realmente você aprende a fazer de tudo um pouco. Essa é a situação também, uma das mais difíceis para mim. Claro, existe a questão da culinária, existe a questão do idioma, existe a questão, muitas vezes, que você não consegue ir com a sua família no princípio dos contratos, porque eles precisam ver como vai ser a sua performance para que depois você possa, sim, levar a sua família, porque tem toda a questão de gasto e também burocracia de questão de vistos. Porque as crianças precisam do pai e da mãe para sair daqui e para chegar lá. Então tem uma série de situações que são bem difíceis. Só que o que mais me chamou a atenção foi que realmente eu cresci muito enquanto atleta, porque eu era, vamos dizer assim, na gíria do futsal, em tempos atrás era uma bola para mim e outra para o jogo. Eu queria simplesmente sair driblando, era a minha felicidade sair driblando, e depois de uns tempos a gente mudou um pouco a característica por passar por outros treinadores que pediam isso aí, e uma vez que eles nos levavam, a gente resolvia acatar essas ordens que vinham. Era bem difícil, confesso que não é fácil. Eu falo aqui dando sorrisos, mas sim, foi realmente uma faculdade gigantesca. Foi muito bom, foi muito bom. Até porque o futsal não tem aquele glamour do futebol, né? Milhas, né? de salário, enfim, a gente sabe que é um esporte que ainda luta para conquistar o seu espaço, por mais que seja, né, o maior do mundo, né, o melhor do mundo, mas agora você jogando no futsal paranaense, né, você jogou em equipes fora do estado também? Sim, Quando saí daqui a primeira vez foi até quando estávamos na Série Ouro em 2006 e me transferi para a Série Prata no Rio Grande do Sul, que até então, naquela época, era sim o melhor campeonato que existia com relação à força do futsal, né? O futsal do Rio Grande do Sul era muito forte. E fui para a Série Prata. Logo depois, quando estava aqui em 2008, eu joguei a Série Ouro por Medianeira. E iniciei o ano ali, estava até estudando, cursando Educação Física, só que a proposta foi muito boa, de um time de liga. Foi a minha primeira vez que eu joguei Liga Nacional, pela extinta João Dir de Horizontina, que era o atual tricampeão gaúcho. Então, realmente era uma equipe que todos gostaram de jogar. E quando eu recebi esse convite, diga-se de passagem, em 2007 trabalhei com o nosso treinador, que é o campeão agora, o atual campeão mundial, o Marquinhos Xavier, e nós nos demos muito bem trabalhando juntos aqui em Toledo, na Série Ouro. Quando foi em 2008, eu fui lembrado por ele, por ter feito realmente o que ele precisava dentro de quadra, ser um dos líderes, apesar da pouca idade, um dos líderes dele dentro de quadra. Então ele lembrou de mim. Confesso, também foi bem difícil, também foi bem complicado, é outro mundo, são outras situações, mas também aprendi muito. Iniciei muito bem, voando, iniciei o ano de 2008 lá com eles, ainda na fase inicial ali da Liga, o Campeonato Gaúcho e também a Taça Brasil, mas no final do ano eu não terminei tão bem, porque realmente tinham pessoas que eram uma concorrência, vamos dizer assim, até desleal, eram pessoas realmente que já estavam no mundo do futsal há muito tempo, já conheciam o Campeonato Gaúcho com bastante maestria, então eu sofri um pouco no final, mas foi também muito bom, foi um aprendizado legal. Você citou o Marquinhos Xavier, dá para se dizer que no futsal, vestir a camisa da seleção brasileira é o auge da carreira do atleta? Com toda certeza, com toda certeza. Ali, realmente, muitos falam, não, tem aquela questão daquele atleta que vai por conta de diretores ou patrocinadores. Não, sempre são os melhores de cada posição, dentro daquilo que o treinador precisa, dentro daquilo que o mundial precisa. Tiveram até nesse último ali alguns jogadores que chegaram com lesões e terminaram o Mundial com lesões, porém eles são os melhores, porque a gente sabe que naquele momento das decisões são aqueles que menos vão sofrer, são aqueles que mais vão trazer resultado. Então tiveram ali, muitos não eram unanimidade na vista de alguns dentro do futsal, porém eles mostraram que o dedo do treinador faz toda a diferença. Eles foram lá, ganharam o Mundial, trouxeram o Hexa para nós. Então é o auge sim, são os melhores sim, e não é qualquer um que entra ali. Sidney, hoje você atua também como treinador, né, nas categorias de base, né, em paralelo aí com a tua carreira de atleta, enfim, no ADEMA.
falando um pouco sobre a questão de comprometimento, né? Aqui é um bastidor, não sei se eu posso falar, mas em conversa com o Cristiano Cidrão, um grande amigo também que eu fiz nessa minha caminhada no jornalismo esportivo, ele me disse que um dos melhores atletas com quem ele trabalhou foi o Sidney por conta do seu comprometimento. E eu gostaria que você falasse um pouco se o talento ele é importante, mas qual que é o peso do comprometimento do atleta, o comprometimento de ele, por exemplo, um assunto polêmico, não jogar extra para talvez ter um destaque maior dentro do clube e tentar alçar voos maiores? Qual que é o peso que esse comprometimento tem na vida de um atleta? Mexeu em algo que é muito importante. Eu chego até a me emocionar, porque assim, sempre foi muito complicado para todos nós a gente conseguir galgar um lugar ao sol, voos maiores, então sempre foi muito complicado. E devido a essa faculdade que foi feita antes mesmo de jogar no exterior e chegando lá e também jogando, foi com que me fizesse acender uma luz. Toda equipe precisa de um jogador que faça o dito trabalho sujo. Todas as equipes precisam desse jogador. Então, assim, eu mudei muito a forma de jogar de uns anos para cá devido aos treinadores, o que eles pediam. Então, eu sempre falei para a minha galerinha, né, que trabalha comigo, a questão do comprometimento, a questão de ser obediente taticamente, de aparecer menos e deixar que alguns apareçam mais, mas você sempre vai ser lembrado pelos treinadores, pelas pessoas que você trabalhou. O Cristiano Cidrão, cara, é como se fosse um pai para mim. É como se fosse um pai para mim, porque sempre me abriu portas. Ele sabia que em alguns momentos eu ia ser chato em algumas situações, e essa chatice ele já está tão acostumado que ele já releva, já nos conhecemos há tanto tempo que isso é muito normal. Porque ele quer vencer e eu também. E ele me leva para esses projetos que ele vai lá, principalmente para iniciar projetos, por conta de realmente ser a cabeça dele dentro das 4 linhas. Ele coloca ali as ideias dele e eu vou lá e tento fazer com que essas ideias aconteçam com os atletas e fala para eles, cara, isso aqui é bom, vai que vai dar certo, vai lá, abraça essa ideia. Não, essa aqui nem tanto, mas usa, porque nós precisamos que o nosso treinador entenda que o trabalho dele também tá sendo valorizado por nós, cara. Ele precisa de nós e nós precisamos dele. Enfim, realmente, eu sou um cara que ama bola parada, eu sou um cara que ama o correr para trás, sou o cara que ama entender que quando me entregam uma situação, problema dentro de jogo ou dentro de treino, ou até para os meus meninos, eu sempre peço para eles, cara, são esses que são valorizados, são esses que chegam em lugares mais altos, são aqueles que resolvem problemas na hora que a equipe mais precisa. Então, nos demos muito bem e em breve pode ser que nos demos muito bem também. Ele que me levou para Santa Helena, um capítulo sensacional da minha história, da nossa história. Então, eu tenho uma gratidão muito grande e realmente eu fazia tudo isso porque eu sabia que eu tinha a convicção que ele estava confiando em mim e eu não queria desprezar essa confiança em momento nenhum. Sidney, você fala muito a respeito de disciplina, de que ouviu o que o treinador pede, né? Você hoje trabalha com as categorias de base, a gente tem notado, né, nos últimos jogos do ADEMA, como a gente acompanha no ginásio Olivão, algumas oportunidades a atletas da base, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, porque o projeto ADEMA não é só o time profissional. A gente tem outros projetos que envolvem principalmente o futuro dessa geração, né, que vai trabalhar tanto o futsal quanto a disciplina, frequência escolar, enfim. Conta um pouco para a gente desse projeto ADEMA que às vezes não aparece nas mídias oficiais do clube. Com relação aos meninos, nós estamos trabalhando ali juntamente com o professor Saulo, que é o treinador do adulto, mas está na categoria 9 e 11, esteve com outras também, o professor Nuno, que foi o treinador no ano passado, que está com a categoria 13 e também o futebol de campo. E eu estou, nesse dado momento, com o 15, 16 e 17, que são esses meninos justamente que estão fazendo o trampolim para que possam... Mas quando estamos ali na quadra, do lado de fora, e eu passando algumas instruções, eu preciso primeiro saber que existe uma metodologia dentro da ADEMA, que é o que o professor Saulo pensa, nós precisamos inculcar nos meninos para que eles cheguem lá no adulto sem realmente dificuldade nenhuma. Mas a maior dificuldade nos dias de hoje, tenho certeza absoluta, é a questão das distrações.
a questão das faltas aos treinos que são muito corriqueiras e acontecem com muita facilidade. Nós temos atletas aqui em Matelândia e também nessa região aqui que são incríveis, já com 14, 15, 16, 17, 18 anos, que é o caso do Almeida e também do nosso pivô, né, do Enzo, que estão fazendo um belíssimo trabalho com 18 anos. Então isso é muito bom, porém eles precisam entender que é preciso pagar um preço, é preciso escutar, é preciso colocar em prática, é preciso ter isso aqui muito bem determinado a entender que em certos momentos do jogo você precisa acelerar, outros não. Então a gente consegue passar essas coisas para as crianças, que não é muito fácil, porque todos eles querem ter a bola, ter a bola. E eu estou tentando, através do exemplo, de verdade, através do exemplo, dizer para eles que nem sempre ter a bola consigo é bom. Você precisa coadjuvar de vez em quando para que o time esteja no ápice. Então, esses aí que brilham bastante. E você comentou no off antes em relação a alguns projetos que vocês desenvolvem dentro da Secretaria de Esportes, enfim, externos aos treinos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse trabalho que é desenvolvido com as crianças. Nós temos a questão das escolinhas, né, que desde 5, 4 anos já estão aí treinando conosco, né, enquanto os professores. Mas temos também um desejo no coração de fazer ainda esse ano um campeonato para essa galera sub-17. Talvez com a presença de 2-18, para que a gente possa fomentar essa categoria e fazer com que eles joguem, sintam a questão da competitividade, a questão de jogar dentro de casa, fora de casa, como é sentir isso. E eles não somente assim, porque na categoria adulta eles estão entrando e tendo a sua minutagem, mesmo que pouca, mas estão tendo. Mas na categoria deles não, eles vão brilhar. Eles realmente precisam brilhar, precisam competir e precisam sentir essa... A gente diz muitas vezes na gíria do futsal que é esse clima hostil de jogar fora de casa, de não sentir esses jogos, para chegarem prontos ali. Então nós temos esse projeto. Vamos sim entrar em contato com toda certeza com o Cressol novamente para que a gente possa colocar isso em prática ainda nesse segundo semestre desse ano para a categoria 17 masculino e feminino e quem sabe a gente fazer um excelente campeonato. Já te faço até o convite. Você vai fazer parte dessa situação, se tudo ocorrer bem, vamos juntos nessa aí, que é um projeto sensacional. A Cressol, né, aproveitando o momento, a Cressol ela é a patrocinadora oficial do Iguaçu em Foco Esportes, que é o braço do Iguaçu em Foco Notícias, onde a gente fala sobre futsal. Hoje a gente acompanha os jogos tanto dos campeonatos municipais aqui de Matelândia, todos os jogos são... a gente escreve matéria, a gente tira fotos, a gente vem agora na sexta-feira, vamos fazer a transmissão ao vivo do municipal aqui, com os 3 jogos transmitidos. No sábado tem a transmissão do ADEMA, então a gente está alcançando também muito a população de Matelândia, isso muito graças à Cressol. A Cressol que acreditou no nosso trabalho quando a gente estava começando, né? Bom, você acompanhou, eu comecei a escrever notícias num notebook na minha casa e aí hoje a gente já tem toda uma equipe trabalhando por trás disso. E muito graças à Cressol e também ao espaço que o Gabriel Batistella, presidente, deu para a gente, né? Livre acesso ao ginásio, até mesmo na questão, a gente vai lá na Copa, lá no pessoal da Deva, a gente pega água lá, a gente consegue, né, uma ajuda do próprio time. Então, isso é muito bom, né? Eu gosto dessa parceria e eu quero só, antes de a gente voltar a falar, a questão que eu me lembrei, a gente estava falando da tua carreira como atleta, como jogador. Você falou como diferenciar. Às vezes você está, o treinador ali do Sub-17 e você treina com ele, você tem essa diferenciação de, agora ele é meu companheiro. Mas a gente tem muito, né? A questão, a gente vê em alguns clubes, o jogador mais veterano, ele só joga em casa, ele não quer saber de viajar. Por que tem essa dificuldade? Contra a Platinense mesmo, nos comentários ali da nossa transmissão, a gente ouviu muito, o pessoal dormiu no ônibus sentado, o pessoal ficou num alojamento que não tinha muitas condições. E assim, não que seja verdade 100%, mas essa dificuldade existe, principalmente na Série Bronze. Existe. Eu mesmo fui um de que recebi o pessoal da Platinense no sábado pela manhã, porque estávamos aqui tendo o Campeonato Paranaense Sub-16 e tinham algumas equipes que estavam lá na escola. Só que nem sempre acontece assim. A grande maioria das vezes, principalmente em algumas fases do campeonato, devido à questão financeira, o poder aquisitivo das equipes,
que nós fazemos a viagem e já vamos direto para o vestiário, 1h30, 2 horas antes, para que nós possamos fazer tudo o que precisa ser feito. E muitas vezes você começa a dizer, assim, entre aspas, a soltar as pernas quando o jogo já começou. Então existe muito disso. E algo que nos chamou muita atenção foi que a Platinense iniciou o jogo como se estivesse a 170%, 180% ali, realmente muito forte, principalmente no quesito marcação. Então nós sofremos muito quanto a isso. E lembrando dessa situação, agora trazendo um pouco para mim, eu sou muito sincero com os meus companheiros principalmente. A gente senta para conversar e eu converso muito com eles que eu preciso mostrar para eles. Quem sempre conta vitórias, algo de errado está. Então você precisa aprender a contar também algumas derrotas, algumas situações difíceis que te afligem para que eles possam entender que nem somente de flores existe o futsal. Então eu realmente confesso, não fiz uma boa partida, não iria jogar, mas o professor Saulo confiou em mim, confiou no meu trabalho e me colocou. Não fui bem contra a Platinense. Porém, contudo, todavia, um sábado antes, eu também estava entre os 14 que foram lá para Cianorte. Nós chegamos lá e também não iria jogar. Mas acabou que em alguns momentos, nós perdemos o jogo lá. Mas eu, enquanto atleta, ajudei bastante o que o professor precisava. Então eu vou lá, assisto meus vídeos, vejo realmente aquilo que fiz de bom, aquilo que fiz de ruim, aquilo que eu não ajudei tanto. E posso dizer, Platinense, não fui legal. Mas Cianorte eu fui muito bem, em 2 minutos. Então é disso que a equipe precisa. Nem sempre estarei bem, tem outro que vai suprir a necessidade. E assim vamos, porque realmente é complicado você viajar no dia e chegar no mesmo dia e já jogar. Então tem toda essa dificuldade. E às vezes a volta já é logo após o jogo, né? Sim. E nessa questão ainda de quanto o Sidney é atleta, quantos anos você acha que o Sidney vai aguentar nas quadras ainda? Sinceramente, eu sou bem teimoso. Sou bem teimoso. Os joelhos já estão reclamando um pouquinho. Para quem é fã como a gente, isso é bom, né? Eu sou bem teimoso nesse quesito aí. Se os meus joelhos disserem que sim, eu gostaria muito de continuar. Porque eu amo dar treino, porém eu gosto muito mais de treinar. É uma arte muito maior ser treinador. Porque esse também é uma dificuldade minha. Eu gostaria que todas as pessoas, não importa se você é muito craque, pouco craque ou não, mas que você se entregasse de corpo e alma da forma que o Sidney se entrega todos os dias que consegue treinar. Então esse é um pedido que eu sempre faço para eles. E digo também, o lado ruim dessa situação é que eu sou chato. Quando eu estou dando treino, eu sou chato. Dentro da quadra você acha que eu sou chato? Não sou. Pelo contrário, eu sou da melhor das pessoas que possa existir dentro da quadra. Agora, fora dela, eu sou um pouco chato, porque eu quero que eles não sofram tanto quando eles estiverem ali no adulto. Porque eu sei das dificuldades que é ser adulto. Que de uma hora para outra você acha que está muito bem e daqui a pouco você é mandado embora. Mas você achou, o que foi que aconteceu? Pois é, sim, você está sem emprego nesse dado momento. A gente fala muito essa questão das dificuldades, enfim, o ADEMA ele tem uma característica especial que é jogadores regionais, né? Não tem muito jogador de fora, não sei se aqui em Matelândia tem casa atleta, se não tem, mas assim, é um time que mesmo com jogadores regionais é muito forte, né? Fez uma primeira fase praticamente liderando o grupo ali, duelos muito difíceis contra o Foz, contra o próprio Santa Helena. E agora, como que vocês almejam o restante da temporada? Classificar em primeiro para ter uma vida mais facilitada lá na frente? Buscam mesmo a classificação para a Série Prata? Porque eu acho que todo torcedor aqui de Matelândia, os teus atletas da categoria de base, todo mundo quer ver o time subindo um degrauzinho a mais, até porque é uma realidade, né? O ADEMA, por mais que é uma equipe nova, tem já toda uma estrutura, grande parte também, assim, eu coloco na conta dos investimentos também das empresas de Matelândia e também do poder público, né? O desejo é sempre estar subindo degraus. Esse é um desejo do projeto ADEMA, com toda certeza, eles sempre nos passam isso. Se você me permitir, eu vou abrir um parêntese aqui muito importante. O ADEMA Matelândia Futsal em 2026 já deveria estar jogando a Série Prata. Mas devido às situações que acontecem nos bastidores, que nem todo mundo sabe, e pode ser que se eu falar qualquer coisa aqui eu possa ser julgado num tribunal, mas nós sabemos da infelicidade, se não dizer sujeira que aconteceu.
e nós deveríamos estar jogando a prata. Só que nós somos uma equipe tão compenetrada que nós não olhamos mais para trás. A gente sempre está olhando para frente. Sim. E nós queremos, sim, sempre terminar nas cabeças de qualquer chave grupal, né? Na questão dos grupos ali. Infelizmente não conseguimos lá na primeira fase, terminamos em segundo, fizemos um baita início de ano. E agora, nesse dado momento, estamos brigando ali pela ponta da tabela. Por que isso? Porque nós sabemos que se nós decidirmos fora de casa, como foi o fato do ano passado, existe essa situação que nós já falamos, a questão do traslado, a questão do cansaço, a questão daquela situação que você vai para dentro da quadra. Clima hostil, e a outra, com toda certeza, o clima hostil, que é jogar fora de casa, nem todos estarão ou estão no seu melhor dia. Me lembro que o dia da nossa desclassificação nós perdemos 2 jogadores importantíssimos. Infelizmente, aconteceram alguns episódios, né, nesse jogo, até a questão própria dos pênaltis ali, que a quadra estava escorregando. Então, tudo isso... Isso é uma questão que eu gostaria de entrar. Eu assisti o jogo, eu fiquei sem entender o que estava acontecendo ali. Porque tanto do Adema quanto do adversário ali parece que o arco tinha diminuído de tamanho. Foi realmente. Nós não estivemos tão bem. Tinha a questão do cansaço mesmo, mas a grande pressão daquele momento é que a quadra estava muito escorregadia já no segundo tempo do tempo normal. Existiam muitas pessoas no ginásio pequeno, né? E muitas pessoas, e começou realmente a subir uma umidade que... Quem não estava lá não tem ideia do que realmente acontecia. Então, naquele momento, nós, enquanto atletas também, nós precisamos ser muito sucintos, muito sábios, inteligentes, de fazer com que a gente não fique sem a bola, porém, a gente não pode ficar tanto com ela, porque se nós escorregarmos é gol, está muito perto do gol. Então, a gente fazia o mais simples possível para que a bola chegasse lá na frente. Foi tanto que nós terminamos o jogo do segundo tempo e também da prorrogação tendo inúmeras chances. E, infelizmente não aconteceu. E sobre essa situação, né, chegou a ter um anúncio, né, que o Adema disputaria a Série Prata. Chegou a ter esse convite, não sei se você pode falar, né, mas eu sei que chegou pra a gente até anunciou e aí depois veio o anúncio que não jogaria mais, né? Sim, chegou o convite sim. Foi feita uma reunião com os atletas, porque... Se você iria jogar a bronze e você passa a jogar a prata, os treinos mudam, os horários mudam, então tem toda uma questão também até financeira com relação aos atletas. E todo mundo foi procurado pela diretoria e prontamente todos os atletas, todos, sem exceção de nenhum, disseram: vamos jogar a prata sim, porque nós temos uma equipe que é muito competitiva, de atletas que já sabem jogar esse tipo de jogo. Viagens que de uma forma ou de outra pode ser uma ou outra mais longa, porém sempre fica ali na faixa dos 200 quilômetros, 300 quilômetros no máximo. Então todo mundo quis e ficou muito feliz com essa situação. Depois que veio essa notícia que não jogaríamos, dando o local, dando a vaga para 2 outras equipes que não estavam em 5º colocado. Sim. Porque nós seríamos os próximos da lista, todos os anos estava acontecendo isso, só esse ano que não. Então houveram com toda certeza algumas situações externas que eu não posso precisar, mas que a gente tem nos bastidores algumas informações que realmente aconteceu. E isso nos doeu bastante lá no início, porém a gente, como eu já disse outrora, né? Acaba afetando até o anímico, né? Assim, a questão de você explicar, né? Porque você chega para o teu torcedor e você fala assim, ó, nosso time vai jogar a prata. E aí depois não vamos mais, né? Então deve doer um pouco, né? Dói, porque nós sabíamos que poderíamos fazer. Nós sabíamos que poderíamos fazer. É uma equipe, como você disse, é uma equipe caseira. Tem 3 atletas que vêm de Foz para treinar conosco. Aliás, 2 de Foz, 1 de São Miguel. E tínhamos 3 de Medianeira, mas infelizmente alguns já tomaram suas decisões para estarem em outros locais e vem apenas um. Então o restante todos são de Matelândia, porque aqui realmente o pessoal tem uma qualidade dentro do futsal gigantesca. Tem atletas renomados realmente aqui. É uma honra correr com esses caras e ver que eles mesmo chegando na idade já certa avançada, que muitos já querem até parar, mas na verdade vai que vai, e eles estão treinando, se doando. Isso é lindo, isso é legal. Para mim é uma honra estar correndo junto com eles. Sidney, mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite, né? Tem mais algum assunto que você gostaria? Agora o espaço é seu, né? Acredito que a gente já conversou bastante, teria assunto para conversar aqui mais uma hora, né? Mas a gente vai, num próximo momento, quero que vocês também
Tá convidado tanto você quanto todo o pessoal da Adema para conhecer o nosso estúdio, né? É um pouquinho longe, mas não é nada impossível, né? Lá em Serranópolis. Tem mais algum assunto que você gostaria de abordar nesse momento? Eu gostaria, na verdade, de pensar na questão enquanto atletas, enquanto juventude, enquanto projeto e também com relação aos torcedores. Nós vimos em vários momentos que o nosso sexto jogador sempre fez a diferença e continua fazendo e continuará fazendo. O meu convite aqui é que os nossos torcedores, eles não deixem de ir ao ginásio. Vá ao ginásio, apoie a equipe. Nós estamos num momento ímpar do campeonato que vai dizer muito com relação ao final do campeonato. Onde vamos decidir a nossa classificação, com quem vamos jogar, se é dentro de casa, se é fora de casa. Então isso é muito importante e nós precisamos, cada ponto é muito importante. Dentro de casa é nossa obrigação fazer. Mas fora de casa nós temos também muitas dificuldades, então sempre esteja assistindo pelo Iguaçu em Foco, esteja com pensamentos positivos, trazendo aí a tua torcida para nós. Com relação à criançada, gente, treinar é bom demais, treinar é muito bom. Vá treinar, não deixe de treinar, seja em Matelândia, seja em Serranópolis, seja em Medianeira, seja em Itaipulândia, não importa, vá treinar. Porque não tem como conseguir nenhum tipo de resultado se você não estiver indo para os treinamentos. E com uma frequência legal, não deixe de estudar, obviamente, mas não deixe de treinar. Esse aí é o meu recado. E aos patrocinadores, o meu muito obrigado também. Porque nós sabemos, em muitas conversas com o presidente, o Gabriel Batistella, ele sempre nos diz, os patrocinadores realmente são a mola mestre também. Ao poder público que não tem medido esforços, através da Secretaria de Esportes aqui de Matelândia, que tem feito essa questão da base acontecer com relação ao adulto também. Então temos todo mundo um negócio muito legal, e peço a vocês de coração, vai lá, apoia, prestigia, vamos junto conosco e os resultados, em nome de Jesus, vão vir. Então, esse foi um bate-papo campeão com o Sidney, atleta, pivô do Adema, treinador das categorias de base aqui de Matelândia. E tudo isso é possível graças à Cressol Conexão, que é uma das cooperativas de crédito que mais cresce em todo o Brasil. Inclusive, estão com a campanha que nosso amigo Daniel aqui atrás está apresentando, que é a campanha Cooperar é Ganhar. Todo produto e serviço que você, cada R$100 que você movimenta, né, dentro da Cressol, você ganha um cupom para concorrer a até 12 milhões de reais em prêmios. Sorteios todos os meses, né? Então passe na agência Cressol mais próxima, venha conhecer essa linda agência aqui em Matelândia ou na sua cidade que você está nos assistindo. A Cressol está de portas e braços abertos para te receber. Agradeço, Sidney, agradeço a Adema e sábado, transmissão do jogo no canal do Iguaçu em Foco, mas você de Matelândia tem a obrigação de ir no Olivão e empurrar o time. Isso mesmo, gente. Só vamos aceitar se não conseguir realmente, se não, ginásio Olivão às 20 horas contra o Ipiranga, uma boa equipe, nós tivemos muita dificuldade lá, mas esperamos vocês no sábado às 20 horas para nos empurrar. Se não, Iguaçu em Foco. Valeu, gente. Valeu.